Nosso Papo Suprem de hoje vai entrevistar o professor André Luiz Cordeiro Cavalcante e o professor Arthur Mesquita. Eles vão falar sobre o projeto Argos, que vem de uma página chamada Argonautas na internet. Sejam bem-vindos aí à TV Suprem. Eu vou começar com você, André. O que é, André, essa página na internet chamada Argonautas? Como é que nasceu isso? E como é que houve esse desenvolvimento a ponto de ser assim uma coisa que chama a atenção hoje na internet? Bom, isso surgiu há cerca de um ano, né? Eu e o professor Arthur discutíamos, né? Nós somos da área de negócios de uma universidade em Brasília e professores de contabilidade, administração, finanças, e sempre tivemos um anseio, né, de poder tratar esses assuntos numa dinâmica e de uma forma menos cartesiana, menos quadrada, né, como normalmente isso é abordado em sala de aula. E a gente pensou em trazer isso para uma plataforma em que a gente pudesse, inicialmente, esse foi o início de tudo, que a gente pudesse trabalhar com o nosso estudante o conteúdo de uma maneira mais fácil, sem necessariamente usar as plataformas da universidade, a qual nós estávamos vinculados naquele momento. E aí surgiu a ideia de fazermos uma página em que a gente pudesse trazer esses conteúdos. O intuito inicial era colocar ali vídeos e textos que os nossos estudantes pudessem aprender bem mais e num processo contínuo de aprendizagem, não só no momento em que a gente estivesse em sala de aula, mas quando a gente saísse da sala de aula, ele pudesse a cada momento acessar essas informações, estudar e continuar aprendendo, né? Ter uma aprendizagem um pouco mais contínua. Perfeito. Mas logo de início isso já tomou uma outra dimensão, porque vários outros professores, não só da universidade que nós estávamos, mas de outras universidades, então eu trabalhava na época na Universidade Católica, mas outros professores da UNB e da própria Católica também se empolgaram com o projeto e passaram a fazer parte disso aí. Antes até da gente definir o nome da plataforma, né, nós buscamos outros parceiros para poder agregar cada um de uma área específica, né, cada um de uma área de conhecimento das ciências sociais aplicadas específicas, um da administração, outro de gestão estratégica, outro de gestão de pessoas, professores de economia, de ciências políticas. Enfim, várias pessoas, cada um com sua formação, passaram a publicar conteúdos nessa página. Perfeito. E aí daí surgiu o nome, Argonautas, né? Argonautas. Que vem da mitologia, né? Os argonautas buscavam a riqueza, né? A partir de sua nau, de sua navegação, e nós buscávamos sim a nossa riqueza, a riqueza das pessoas que no nosso modo de ver é o conhecimento. Muito bem. André, você vem de onde? Você é de Brasília mesmo ou como eu vim de Minas, você veio de onde? Eu vim do Nordeste. Meu pai militar, veio para Brasília em 1982. Eu vim criança com ele, acompanhando. Ele não voltou mais para o Nordeste, então estou aqui desde então. Eu me considero de Brasília. Sou de Recife, mas eu me considero de Brasília. Eu sou candango. Muito bom. O Arthur só fica aí escutando. Vou fazer uma pergunta para o Arthur também. O Arthur, qual o perfil dessas pessoas que têm esse acesso a Argonautas? Eu soube que você, o André estava me contando ali antes da entrevista, que você nasceu em Brasília, ou seja, está muito entrosado na nossa cidade. Como é que veio isso? Seus pais moravam aqui, aqui por perto, vieram de longe? Meu pai é de Minas, né, e minha mãe é do Nordeste também. Né? Os dois se juntaram aqui, mas isso já tem muitos anos, né? E eu já nasci em Brasília e aqui fiquei. Né? Então, assim como eu, os usuários da plataforma, né, são voltados assim, para a parte educacional. Perfeito. Então a gente tem jovens mais ou menos na idade ali de 18 a 30 anos, a 32 anos, que é mais ou menos o nosso público. O nosso público, a gente considera o nosso público-alvo ali de 18 a 24, mas isso já se estende a idades muito mais elevadas do que a gente imaginava. Né? Perfeito. E a gente acompanha isso através de um mecanismo, de mecanismos da internet, né? E a nossa plataforma, ela tem três formas de publicação de conteúdo, né? Conteúdo escrito, e a gente consegue observar se as pessoas leem aquilo ali, a região que elas estão lendo aquilo ali. E um conteúdo visual, que a gente utiliza o YouTube, né? Então,
tem mais esse aspecto visual e uma parte de áudio, né? Então, Certo. podcast, né? Então, esses conteúdos eles são passados para esses jovens, né? E geralmente num público universitário, né? Então, a gente consegue acompanhar mais ou menos a partir dessas ferramentas esses públicos. Muito bom. André, a gente que é da área de comunicação, a gente está sempre preocupado em comunicar bem, em falar bem e ouvir bem para que as coisas que a gente está comunicando cheguem bem às pessoas e as pessoas não tenham dúvidas sobre o que a gente pretende. Eu vejo que na área, por exemplo, do direito, tem o juridiquês, até aquelas data vênia, essas palavras assim estranhas à pessoa comum. Depois também tem o economês. Me parece que vocês, na área de educação, estão procurando uma forma de se comunicar mais adequadamente a esse público. É isso mesmo, hein, André? É exatamente isso, né? Disse que de todas essas linguagens, juridiquês, economês, contabilês, disse que isso é uma técnica, né, de tornar difícil algo que não é e fazer com que as outras pessoas não entendam algo que seria simples de entender. E a gente tenta quebrar um pouco isso. A ideia é fazer um site acadêmico sem academicismo. Esse é o objetivo principal do nosso site. É acadêmico, é científico, mas a gente tenta deixar de lado a linguagem incompreensível de cada uma dessas áreas, né? Isso é a orientação que a gente traz para cada um dos nossos colaboradores, os nossos colunistas, professores que nos ajudam. Parabéns, rapaz, isso é muito importante. Eu costumo dizer que um dos maiores problemas que o mundo teve foi a Torre de Babel. Parece que todo mundo se entendia e, de repente, Deus, para castigar lá e tal, fez com que cada um falasse a sua linguagem, a partir daí foi um problema sério. Parabéns por esse espírito de comunicação mais adequada, mais fácil, mais simples, né? Isso aí ajuda muito que as pessoas não tenham medo. A gente vê que muitas pessoas têm medo da faculdade, da universidade, como se fosse assim coisas extraterrenas, não fossem coisas nossas, né? Então, com esse trabalho de vocês, eu vejo que vai facilitar, especialmente naquilo que a gente vê. Brasília é uma cidade que muita gente procura o serviço público e pouco empreendedorismo, palavrinha, né? Empreendedorismo. Ou seja, o próprio jovem sair da faculdade e fazer sua própria empresa e tal, ao invés de ficar no serviço público, que também não tem limite, né? Chegou um determinado ponto que não tem mais emprego no serviço público, embora Brasília seja uma cidade administrativa. O Arthur, com relação a isso, Brasília é uma cidade administrativa, empreendedorismo, como é que vocês veem aí? Isso ajuda ou atrapalha? A gente parte do ponto de que Brasília ela é uma cidade bastante capacitada, né? A gente tem um nível de ensino aqui bem elevado em relação às demais. E a gente também tem um grande volume de capital parado em Brasília, né? E a ideia de passar essa cultura empreendedora para os jovens é um dos nossos pontos mais sensíveis quando a gente começou a ideia dos argonautas. Não só o empreendedorismo, de fato, aquele econômico, como também o empreendedorismo social, né? Sim. Então, a ideia é que a gente possa passar essa ideia de cultura empreendedora para o jovem e ele encabeçar isso, né? O jovem, eu falo, porque a gente tenta falar para um público específico universitário, apesar de que isso é maior do que a gente imaginava, né? Mas a gente tenta passar essa cultura empreendedora e incentivar o jovem a pegar isso e não se depender somente da questão do serviço público, né? A gente diz, tem um best-seller, né, que chama Oceano Azul, né? Certo. Em que o cara tem diversas oportunidades e ele estava ali para poder abrir essa oportunidade e não tem muitos concorrentes, né? Porque justamente Brasília, ao longo dos anos, teve essa ideia de serviço público, mas agora ela tem mudado isso, essa ideia de startups, né? Então, muita gente de fora de Brasília veio para Brasília com a ideia de aplicar dinheiro nessas novas ideias de Brasília. Aceleradoras, que são empresas que pegam a sua ideia e transformam numa empresa. Então, é algo muito legal que está acontecendo em Brasília e a gente
muito atrelado nessa ideia, né, André? A gente tenta passar essa cultura empreendedora, não só no empreendedorismo econômico de fato, mas num empreendedorismo social. Perfeito. Que é, na verdade, a nossa plataforma ela tem um misto dos dois, né? Um certo. Empreendedorismo econômico e um empreendedorismo social, né? E aí a gente até nasceu com a empresa Argos, né? Uma materialização dessa nossa ideia criativa, né? Inicialmente. Eu entendo bem isso, André e Arthur, porque quando nós mudamos para Brasília, em 59, meus pais vieram para cá, e a gente foi para a Cidade Livre, na época, hoje no Bandeirante, a gente morou lá, e a ideia depois, porque a Cidade Livre ia acabar em 1960, era esse o projeto, porque inaugurava Brasília, Cidade Livre, que era um canteiro de obras, acabaria. E a ideia primeira era vir para o plano piloto, chamado plano piloto, que é Brasília. E minha mãe veio cá, visitou e tal, virou para o meu pai e falou assim, ô Zezinho, meu pai chamava José, ela chamava ele de Zezinho. Zezinho, eu não quero morar aqui não, isso aqui parece um escritório. E aí fomos para Taguatinga, que era uma cidade parecida com a cidade de onde a gente veio, uma cidade interior, uma cidade onde as pessoas se comunicavam melhor, onde a vizinha emprestava o sal para outra vizinha, e por aí afora. Então, esse espectro de Brasília, parece que ele se estendeu mais a parte de empreendedorismo, e eu vejo muito isso em Taguatinga, que hoje é uma metrópole, e também em todas as outras cidades satélites, hoje chamadas regiões administrativas, que tem assim um sentido mais brasileiro. A capital mesmo seria aquela cidade administrativa, a capital federal, onde tem as embaixadas, onde tem os ministérios. Parece que a vida mesmo pulsa nas cidades satélites, embora Brasília hoje já tenha esses aspectos humanos bem definidos. Vocês têm algum projeto já em Brasília ou alguma cidade satélite, como se diz, região administrativa? Vocês já têm algum projeto nesse sentido? Sim, nós estamos iniciando um projeto atualmente na cidade estrutural. A gente entrou em contato com a Associação Cultural, Educacional e Cultural da cidade estrutural, com a chegada, com a formalização do Argonautas como uma empresa, a Argos. Nós tivemos a oportunidade de trazer para Brasília uma fundação ligada à USP, que tem uma faculdade de negócios. USP é a Universidade de São Paulo. Exato, Universidade de São Paulo. Então vamos fazer o seguinte, o André, vamos para o próximo período e tal, vamos finalizar aí e no nosso próximo período, nós vamos falar a respeito da Argos e como é que ela está trabalhando aqui em Brasília, no Distrito Federal. Nosso Papo Supremo hoje é com o André e o Arthur, que trazem aqui informações sobre empreendedorismo, estão numa nova fase de comunicação na educação para que os seus propósitos sejam mais bem entendidos pelas pessoas. Você assiste o Papo Supremo na TV Supremo, que é o canal 2 na NET, ou então no YouTube, TV Supremo Brasília. Fique conosco. Voltando ao Papo Supremo de hoje, estamos entrevistando o André e o Arthur, que trazem uma nova forma de comunicação na área da educação, visando o empreendedorismo. Nós vamos agora falar com ele sobre os projetos que estão já sendo implementados aqui em Brasília, no Distrito Federal. André, como é que é isso? Você começou a falar de uma tal de Argos. Argos é uma empresa, é uma instituição? Que tipo de coisa é a Argos e para que ela se presta? A Argos é uma escola, né? Uma escola de educação executiva. Certo. O Argonautas, a nossa página, se transformou numa escola física comum, dedicada à educação executiva, à formação de executivos, ao acompanhamento, à especialização, a trabalhar com pessoas que estão no mercado de trabalho, na área de negócios especificamente, gestão e negócios. E nós tivemos a oportunidade, com o surgimento da Argos, de ser um vetor, né, de trazer para Brasília a faculdade mais importante da área de financeira e contábil do Brasil, que é a FIPECAF. Eles Como é que é o nome?
FIPECAF. FIPECAF. A FIPECAF ela vem de Fundação de Instituto de Pesquisas Econômicas, Contábeis e Atuariais. Sei. E Financeiras. Por isso esse nome comprido. Essa faculdade é ligada a alguma universidade? É uma fundação, ela surgiu como uma fundação de apoio ao ensino e à pesquisa ligada à Universidade de São Paulo, à USP. Exatamente. Certo. Surgiu como uma fundação de apoio e cresceu tanto que se tornou uma faculdade ligada à USP. À USP, por meio dessa fundação de apoio. E essa faculdade, ela tem... quem é da área financeira e contábil conhece bastante essa faculdade. Ela tinha sede só em São Paulo e agora ela chega a Brasília, com a sede em Brasília, e nós estamos sendo vetores dessa vinda da FIPECAF para Brasília. E com isso, ainda dando continuidade à nossa visão de que é importante trazer o mundo dos negócios para a população, não só para os altos executivos ou para as grandes organizações, mas para a população em geral, nós conversamos com a faculdade e eles nos forneceram um número de bolsas que a gente pudesse distribuir para a população. Nós então procuramos a Associação Cultural da Cidade Estrutural e fomos lá buscar ideias de como nós faríamos uma seleção de bolsas para aquela cidade. A gente pensou inicialmente na cidade estrutural porque quem é de Brasília acompanha o drama social que foi a retirada do lixão daquela cidade. A retirada do lixão era necessária, importante, foi um projeto longo, demorado, cujo impacto ambiental era preeminente e era extremamente necessário, sim, mas criou um problema social muito grande para aquela comunidade. Muita gente vivia daquilo ali, né, André? A cidade surgiu por conta daquilo. Sem dúvida. Das pessoas que trabalhavam ali e aí, né, naturalmente iam ficando ali perto, montando suas casinhas simples, e aquilo foi crescendo. É que muita gente pensa que lixo é lixo, ou seja, uma coisa assim que desprezível, mas no lixo tem muita riqueza, né? E tem, inclusive, a oportunidade de pessoas até viver do lixo, né? Exatamente. Mas e aí? O que? Bom, e aí quando nós chegamos na cidade, nós nos deparamos com um projeto que já existia muito bacana, um projeto muito bonito, né? Essa associação, eles estão fazendo, eles têm um banco comunitário, que são os conhecidos bancos sociais, né? Eles estão criando a moeda social, eles têm um projeto de economia solidária maravilhoso, mas começando. E aí a gente não se limitou a ir lá oferecer essas bolsas. A gente vai entrar na comunidade a partir dessa associação, fornecendo cursos específicos. Nós vamos construir cursos específicos para atendimento a essa sociedade que está carente de cidadania. Porque quando eles saem do lixão, eles voltam para a cidade e falam: o que eu vou fazer? Né? Então, a ideia é que eles possam ser microempreendedores individuais, cada um fazendo a sua atividade, a atividade que mais esteja próximo das suas habilidades, das suas aptidões, para a própria comunidade, né? Quer dizer, e que a riqueza gerada naquela comunidade, a partir desses trabalhos, fique ali, gerando os próprios microcréditos dentro desse banco social, gerando uma economia colaborativa dentro daquela sociedade, daquela comunidade. E nós vamos trabalhar não como os principais agentes disso, porque a comunidade não precisa de um principal agente, porque eles já estão se organizando muito bem. Mas como auxiliares, né? A partir do conhecimento que nós temos, nós vamos organizar treinamentos, capacitação, treinar agentes que serão repetidores desse conhecimento, preparando cursos, enfim, específicos para isso. Vocês vão criar oportunidade da pessoa desenvolver seu dom e tudo na própria cidade. Estou certo nessa análise? É esse o objetivo, é tentar criar uma cultura empreendedora na cidade para que eles possam, a partir dessa capacitação e desse treinamento, se desenvolverem de maneira autônoma, né? De maneira autônoma, com outro meio de vida que não mais o lixo. Né? Que não mais o lixo. O Arthur, e como é que vai ser esse trabalho da Argos? Já começou esse trabalho? Vocês vão desenvolver com a Universidade de São Paulo, essa faculdade, fundação que vocês estão trazendo para cá? Como é que está isso? É só você e o André? Tem outras pessoas? E é só na estrutural ou em todo o Distrito Federal a ideia de vocês? Como é que é isso? Não, a gente está iniciando essa nova fase, né, dos argonautas, agora com a Argos. E, inicialmente, como a gente não consegue
toda a capacidade de abarcar tudo, né? Colocar todo mundo nesse barco e navegar com a gente, fazendo uma analogia. A gente dividiu primeiro pela cidade de São Paulo e a fundação, a FIPECAF, por ser estruturada, por já ter os seus cursos, já nos forneceu essas bolsas, né? Então, a Fundação FIPECAF ela é uma instituição que ela é presente em São Paulo, mas os seus cursos eles são à distância. Sim. Então, é aquela ideia de cursos EAD, né? Ensino à distância. Né? Então, eles têm os cursos à distância, as graduações, né? os tecnológicos, os cursos práticos, executivos, né? E esses cursos que a gente está trazendo de maneira por bolsas, né? Para a cidade estrutural. Mas, além disso, a gente tem os cursos que a gente vai promover pela Argos. Né? Um desses cursos, que a gente ainda está... na verdade, esse curso ele já está no mercado, né? É um que faz com que o microempresário ele possa vender para o governo. Como a gente está numa cidade de governo, cidade administrativa, a gente quer mostrar para aquele microempresário que ele pode fornecer para o governo, como um fornecedor. E hoje, a gente começou fazendo esse tipo de trabalho porque existe um gap de informação. É muito difícil, é muita burocracia, é muita legislaçãozinha, é muita informação fiscal, burocrática que impede o microempresário de ir vender para o governo. Ele fica com medo, né, de empreender, é um negócio assim interessante, porque ele ouve falar tanto em imposto, em burocracia, em fiscalização e tudo, que ele fica assim como se fosse tolhido. A gente que vive em cidade satélite e tal, vê essa coisa assim muito, muito clara. Exatamente. Mas desenvolve aí. Não, exatamente. Então a gente tem esse curso para dar oportunidade para o microempresário, criar essa oportunidade dele acessar o governo, e a gente está falando do governo, a sede aqui, então tem várias oportunidades para esse microempresário, a legislação garante que ele participe. Né? E a gente tem um outro curso em desenvolvimento que é para tratar da área fiscal. Né? Então, esses são os cursos que a Argos, agora com seus 5 participantes, né? Sou eu e o André, temos mais outros 3 sócios, né? E que a gente tem esse cuidado de não só levar a educação para grandes empresas aqui de Brasília, como também desenvolver isso para os microempresários, para saber, para acompanhar a evolução deles. Né? A gente vê isso como muito importante. E, basicamente, a nossa metodologia ela é voltada para o ensino à distância. Né? As pessoas que estudam o Brasil, especialmente sociólogos e tudo, veem que costumam chamar o Brasil num país de desigualdades, ou seja, falta oportunidades. Parece, o André, que vocês com o Argos vão trazer, e trazendo também a USP para cá, vocês vão trazer oportunidades para essas pessoas que, aqui no Distrito Federal especialmente, estão aí procurando o que fazer. Nós estamos aí no Brasil hoje, eu não gosto nem de falar em números, mas os números são assustadores com relação ao desemprego. Como é que é essa questão de oferecer oportunidades, essa questão da desigualdade? Como é que a Argos vê isso? Como é que vocês veem isso? O meu doutorado a minha tese de doutorado é sobre desigualdade. Né? Então é um tema que me preocupa, sempre me preocupou e é uma coisa que eu gosto muito de estudar. Mas sempre que se estuda isso em qualquer âmbito de ciência, seja na sociologia ou seja na economia, sempre se foca muito em políticas públicas que acabem com a desigualdade. Elas são necessárias, não há como discutir isso. Mas essas políticas públicas fogem a gente, cidadão, que no dia a dia pode fazer alguma coisa. Né? Quer dizer, a gente fica dependendo do Estado fazer políticas tributárias, de distribuição de renda, enfim. E às vezes isso não é possível ou não é a agenda principal, como não tem sido nos últimos anos. Ou como não tem sido nas últimas décadas, se a gente pode falar assim. Né? Não nos últimos anos, mas nas últimas décadas. É um problema mundial. A gente precisa efetivamente cuidar das ações. E o empreendedorismo é uma ação extremamente importante para que a gente possa acabar com o problema de distribuição de renda, acabar com o problema de desigualdade. Porque isso, ele inclui as pessoas. Todos passam a ter oportunidades mais ou menos iguais. Né? Que bacana. Eu estive na Índia agora recentemente e a gente viu lá, o André e Arthur,
que as pessoas têm um carinho muito especial pelos empresários, pelos empreendedores, porque eles veem nos empresários, nos empreendedores, as pessoas que geram emprego, que geram tributo, que geram renda, que permitem que elas cresçam na empresa. Às vezes a pessoa começa num cargo mais modesto e chega a uma direção de uma empresa. Ou seja, às vezes passa a vida toda criando a sua família, desenvolvendo as suas habilidades numa empresa. Então, eu acho que isso é muito importante e eu queria dizer a vocês que vocês estão muito sintonizados com os nossos propósitos da União Planetária da TV Suprem e eu queria agradecer muito pela presença e pela entrevista que vocês nos concederam. Queria saber se tem mais alguma coisa que vocês queiram falar nesse 1 minuto que nos resta. Eu gostaria de agradecer muito, dizer que é uma honra para mim e certamente para o Arthur estarmos aqui na TV Suprem, que é referência, né, para esse tipo de atividade, esse tipo de visão do mundo que nós tentamos implementar na Argos. É um parâmetro a ser seguido. Muito bom. O nosso Papo Suprem de hoje foi uma entrevista com os professores André e Arthur, que falaram a respeito de empreendedorismo aqui no Distrito Federal, com a sua empresa, a sua instituição Argos, que vem da página da internet tão conhecida, a página Argonautas. Fique conosco, a TV Suprem pode ser acessada no canal 2 da NET ou no YouTube 24 horas por dia, TV Suprem Brasília.